bom dia, bom dia, queridos. Bom dia para você que está em casa. Nós estamos aqui mais uma vez e muito feliz porque Deus nos deu mais uma chance de podermos estudar a palavra de Deus, estarmos vivos. Não só isso, mas estar com saúde. Louvado seja Deus. Espero que você que está em casa esteja muito bem, muito animado para estudar a palavra de Deus, para nós recapitular aquilo que o Senhor Deus colocou no nosso coração nesta manhã. Bom dia, professora Tainara. Bom dia, Léo, e bom dia também para você que está nos acompanhando. Que realmente seja um dia diferente na sua vida. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo tem tantas novidades para você hoje. Se você acordou precisando de uma resposta do Senhor, precisando de cura, precisando de emprego, seja o que for, eu quero te dizer que Jesus tem para te dar. Amém. E é nessa manhã, porque Ele também está com o coração muito ansioso de encontrar com você. E aonde nós encontramos com o Senhor? Nós encontramos com o Senhor através das orações, nós encontramos com o Senhor através do estudo da palavra, e nesse momento nós vamos fazer isso. Nós vamos orar ao Senhor, convidando para que Ele faça parte do nosso dia, e eu convido você também a fazer parte dessa oração. Oremos. Pai bondoso e querido, nós queremos pedir que o Senhor faça parte do nosso dia hoje, Pai. Que em todo momento, a todos os pensamentos, a todas as ações, Pai, sejam dirigidas por Ti, Pai. Peço que o Senhor também possa alcançar o coração daquelas pessoas que têm acompanhado esses vídeos. E eu sei, Pai, que elas estão acompanhando, estão buscando esses vídeos porque elas querem ouvir de Ti, Pai, querem ouvir a palavra do Senhor. E que o Senhor possa preencher o coração dela, Pai, que o Senhor possa saciar a sede dessas pessoas, a vontade de buscar ao Senhor. E não permita, Senhor, que esse dia seja um dia comum, mas seja um dia diferente na minha vida e na vida dos seus filhos também, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora chegou um momento também especial. Nós também vamos fazer uma oração, Léo. Mas essa oração é diferente. Nós vamos louvar ao Senhor agora. E o Senhor disse assim, que quando nós louvamos ao Senhor, sobe um aroma suave até o céu. E eu acredito que esse louvor chegará até o céu também. Sim. E nós vamos louvar o Senhor com o hino de 264, Envio a Ti. E o Senhor tem tantos campos a serem por nós, preenchidos pela vontade do Senhor, que você também seja um missionário a preencher o campo do Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje a luz de último arrebol, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Ó Jesus, as trevas todas dissipou, doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim,
Muito bem, depois de nós louvar o nosso Deus, né? Encher o nosso coração e estar muito feliz, nós agora vamos fazer um momento muito importante que esta casa faz todos os dias, que é decorar a palavra do Senhor Deus no coração. E hoje o texto é Apocalipse 14, do 6 ao 10. Espero que você aí de casa também tenha decorado, esteja junto conosco também, para que nós possamos estar em todos e mesmo sintonia, falando esse texto com muito vigor, não é, professora Tainara? Isso mesmo. E nesse momento a professora Tainara vai contar até 3 para que nós possamos começar a citar o texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado num cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber um sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né? Apesar que o texto é um pouco grande, mas vale a pena você decorar. Encha seu coração durante o dia de hoje, passa seu dia decorando. E agora, professora Tainara, nós vamos ficar com o estudo da Palavra de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que você tenha um dia iluminado. Olá, queridos, bom dia! Louvado seja o nome de Deus por mais uma vez estarmos juntos.
Depois de todos esses momentos que tivemos aqui, de cantar, de buscar a Deus, de orarmos juntos, chegou a nossa hora de abrir a Bíblia. E eu quero lembrar você de algo muito grande que Deus tem para nós como povo. Dá uma olhadinha o que você encontra em 1 Samuel 10 e 11. São mensagens de Deus de forma profunda e clara. Eu preciso te explicar uma coisa antes desta situação para que você entenda o contexto de 1 Samuel 10 e 11. É o seguinte: imagine o povo de Israel sendo tirado do meio dos povos da terra para uma missão especial. O mundo havia caído em desgraça, em pecado, em miséria, em problema. O mundo havia entrado numa situação muito ruim. E nessa situação terrível de pecado, que é o maior câncer de toda a terra, o Senhor Deus, por amar muito os seres humanos, tira Israel do meio do povo e deles faz uma nação para ajudar a salvar as outras. Você entende por que o Senhor Deus criou o povo de Israel? Para salvar os outros povos que ele amava. Quem seria o presidente dessa nação? O Deus Eterno. Quem seria o ministro da Economia? O Deus Eterno. Quem seria o ministro da Saúde? O Deus Eterno. O ministro da Agricultura? O Deus Eterno. O Senhor Deus, ele queria ele mesmo orientar o povo, ser o orientador e o cuidador do povo. E foi assim por muitos anos. Durante o tempo em que Moisés esteve liderando o povo de Israel, que foi o primeiro líder de Israel, lembra disso? O Senhor Deus, então, tinha trabalhado através de Moisés. Moisés era um cumpridor das ordens do céu, e assim deveria ter sido todo o tempo. Depois passou para as mãos de Josué, lembra disso? Os juízes, até que chegou um certo momento que alguma coisa aconteceu com o povo. E eu preciso que você entenda. O povo, quando se assentou na terra prometida, eles tiveram 3 posicionamentos muito sérios, e eu quero que você pense sobre isso. Primeiro, envolvimento com os povos. Eu fiquei muito impressionada com a maneira como Deus trabalha isso aqui, intercâmbio com outras nações. Segunda coisa, adotaram os costumes mundanos. Minha mãe dizia, quem com porcos se mistura, farelos come. Minha mãe dizia, é verdade, nós somos aculturados pelo meio onde vivemos, de acordo com a nossa intenção no meio daquele povo. Então vejam as 3 situações que fizeram com que o povo perdesse a Deus, tirasse Deus do comando. Primeiro, envolvimento com os povos pagãos, adotaram os costumes mundanos e terceiro, perderam de vista quem eles eram. A razão pela qual tinham nascido. Deus os tinha separado para quê? Na verdade, esse povo teve inveja do povo de fora. Eles esqueceram que era um povo escolhido, afastaram-se da obediência à lei de Deus, desejaram libertação do governo do ser divino. E assim, começaram a pedir um rei igual o povo daí de fora estava tendo. Deixa eu comentar uma coisa muito séria com você, para você entender a seriedade do que eu estou dizendo. Presta atenção. Alguma vez você já viu a Rainha Elizabeth? Eu sei que ela já faleceu, mas você já viu os príncipes, as princesas, e observa isso na TV e fica assim impressionado, e por algum momento começa a sonhar, imaginar que você estaria no meio daquilo? Pois o povo de Israel teve um sonho muito maior, resolveram chegar para Samuel e dizer, queremos um rei igual o outro povo tem, queremos viver dentro dessa realidade, queremos essa coisa bonita que eles têm. E o que os levou a fazer isso? O envolvimento com o povo de fora, e destronaram ao Senhor. Na verdade, o pecado do coração, essa inveja, essa inclinação ao que não é certo, é a oportunidade do diabo. E pediram um rei. Deixa eu te comentar uma coisa. Samuel tinha sido um bom líder para o povo de Israel. E ele, inclusive, tinha feito o povo de Israel crescer muito. E os filhos de Samuel não eram bons tanto quanto os filhos de Eli não eram. Tinha uma coisa muito parecida, e Samuel também foi conivente com os meninos, e o pessoal gostava de Samuel, mas estava incomodado com o tipo de atitude dos filhos que Samuel tinha e a administração que eles exerciam. Então, isso foi uma força que eles tiveram para pedir, nós queremos um rei. Agora, presta atenção. Quem foi o que eles escolheram? Te assusta agora para você poder entender um negócio interessante. O Senhor Deus disse para Samuel, quando Samuel chegou para Deus e falou, Senhor, eles me rejeitaram a mim, não quiseram meu trabalho. Ele falou, não é com você, eles estão rejeitando é a mim, não é a você, Samuel. Você simplesmente tem sido feito o melhor que você pode, mas não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eu vou escolher um rei para eles.
Embora o Senhor Deus tinha predito que eles teriam um rei, não era da vontade de Deus que fosse assim. O Senhor Deus só estava prevendo uma situação. E o triste dessa situação toda é que aquele que Deus escolheu era o melhor em Israel. De uma aparência poderosa, de um comportamento maravilhoso, etc. Era um homem especial, mas mesmo assim, ele, mesmo sendo o melhor em Israel, ainda tinha problemas terríveis. Deixa eu comentar com você a respeito disso, porque o Senhor Deus disse, vocês querem mesmo um rei? O rei vai cobrar imposto de vocês, o rei vai fazer vocês de criados, vocês vão querer ficar servindo ao rei, as vossas meninas serão empregadas do rei, tornar-se-ão seus filhos, se tornarão cocheiros, cavaleiros, batedores diante deles, vocês vão ter que preencher fileiras no exército deles e muitos de vocês vão morrer. Vão lhe exigir que vocês cultivem os campos. Gente, é uma lista imensa de situações que o povo que estava pedindo um rei iria passar. Mesmo assim eles disseram, não, mas haverá sobre nós um rei e nós também seremos como todas as outras nações e nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará nossas guerras. Resposta ignorante. Essa foi a verdade. Infelizmente, o povo não entendia o que viria pela frente. Você já teve desejo de alguma coisa que depois foi a sua ruína? Pois foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel desejava até passar pela situação. Porque todos os reis de Israel foram um terrível de um problema. Métodos mundanos, né? Vocês sabem que a situação de Samuel é uma situação interessante. Ele foi judiado pelas pessoas de sua época, assim como Jesus também o foi. Todo mundo que anda certo é judiado e perseguido. Você pode observar que em todas as situações, aqueles que servem ao Senhor são magoados de alguma maneira, são trazidos diante de Deus com um sofrimento muito grande. E não foi diferente com Samuel. Mas Samuel estava pronto para ajudar e a ungir o novo rei que viesse sobre Israel. Quem foi escolhido? As qualidades para um futuro líder eram de maneira que satisfaziam aquele orgulho íntimo que inspirava o desejo de terem um rei. Olha só, presta atenção aqui, olha só. Entre os filhos de Israel não havia um homem mais belo do que ele, 1 Samuel 9:2. De porte nobre e digno, na flor da idade, garboso e alto, tinha ele a aparência de alguém que nascera para governar. Então veja, ele tinha a aparência de um príncipe, era um rei em pessoa. Quem olhava para ele tomava um susto, dizia, que pessoa mais maravilhosa. No entanto, o fator principal que uma pessoa tem que ser para ser escolhida, ele não tinha. Veja, ele era bonito, forte, poderoso, na flor da idade, digno, nobre, tinha um monte de predicados excelentes, mas faltava um principal do qual o Senhor Deus dizia, este não está pronto. E era o melhor em Israel. Dá uma olhada no que faltava. Saul era desprovido daquelas qualidades mais elevadas que constituía a verdadeira sabedoria. Qual era? Não tinha aprendido em sua mocidade a dominar suas paixões temerárias e impetuosas. Nunca sentira o poder renovador da graça divina. Quando alguém está pronto para liderar, Quando sentiu o poder da graça modeladora e reveladora divina. Pode imaginar que coisa tremenda. Isso faltava a Saul. Saul tinha tudo, mas lhe faltava este detalhe. E isso o inabilitava para ser um rei em Israel. Agora presta atenção que eu vou te dizer. Uma certa ocasião, Saul era filho de um homem poderoso e rico, né? Mas ele trabalhava no campo junto com seu pai. Olha que ele era de família nobre, né? Aí o que aconteceu? Alguns animais de seus pais se extraviaram, sumiram, se perderam na montanha e Saul foi em busca de servos para buscar eles. E como não achava esses animais, eles falaram, já sei, vou pagar um valor para o homem de Deus que era vidente poder achar os animais para mim. Naquela época, era normal que se pagasse alguma coisa para o líder espiritual do povo, né? Que era o caso, era Samuel. E ele saiu, né? Foi em busca de Samuel. Agora veja aqui, à porta da cidade, Saul foi defrontado pelo próprio profeta. Deus tinha revelado a Samuel que naquela ocasião o escolhido rei de Israel se apresentaria diante dele. Lembra que ele saiu em busca do profeta? E Deus tinha falado, aquele que eu vou escolher para ser líder em Israel virá até você. E foi isso que aconteceu. Estando em face um do outro, disse o Senhor a Samuel, eis aqui o homem de quem eu já te tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. Agora veja que interessante. Ao pedido de Saul, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? Samuel replicou, eu sou o vidente.
Assegurando-lhe também os animais perdidos que tinham sido encontrados, insistiu com ele que ficasse e assistisse a uma festa, era uma festa religiosa. E foi lá no meio da festa religiosa, na frente de uma multidão de pessoas do povo de Israel, que Samuel apresenta Saul agora como alguém escolhido de Deus. Aí imagine a situação, e diz que Saul já sabia que aquilo haveria de acontecer, que o povo estava pedindo um rei, mas ele começa a ficar muito envergonhado. Olha isso aqui. Samuel conduziu o estranho ao local da assembleia, onde estavam reunidos os homens principais da cidade. Entre eles, por determinação do profeta, o lugar de honra foi dado a Saul. Agora veja bem. E no festim, o quinhão mais escolhido foi posto diante dele. Terminada a cerimônia, Samuel levou o hóspede à sua casa e ali no eirado conversou com ele, apresentando os grandes princípios sobre os quais o governo de Israel for estabelecido e procurando assim prepará-lo até certo ponto para seu elevado cargo. Gente, que coisa linda que foi isso daqui. Neste momento, Saul saiu bem cedinho, né? Aí antes de Saul sair, tomou um vaso de azeite e o ungiu, o rei de Israel. E Saul saiu da presença de Samuel e continuou quietinho, foi trabalhar nas coisas do pai, normalmente, mas o Espírito de Deus pousou sobre ele e ele se tornou outro homem. Gente, isso daqui eu achei um negócio poderoso demais. Saul não continuou a mesma pessoa depois que ele se transformou em outra pessoa ao receber o Espírito de Deus. Porque quando o Espírito de Deus cai sobre um ser humano, ele não é mais o mesmo que era. E essa é a grande beleza, a grande glória deste momento especial. Diz que ele se transformou em um outro homem. O que você acha que você tem que pedir? Senhor, me dá teu Espírito para eu ser transformado em outro homem. Coisa linda. E diz que ele saiu dali, profetizou, e ele tinha características especiais agora, olha. Tendo-se unido Saul com os profetas em seu culto, uma grande mudança operou-se nele pelo Espírito Santo. A luz da pureza e da santidade divinas resplandeceu nas trevas do coração natural. Ele viu a si mesmo como estava diante de Deus, viu a beleza da santidade. Foi agora chamado para começar a luta contra o pecado e Satanás. E fez-se-lhe compreender que neste conflito sua força deveria vir inteiramente de Deus. Qual é a característica de alguém que foi tomado pelo Espírito de Deus? Começa a lutar as lutas do Senhor. Lutas de Deus. Eu acho tremendo isso, né? E o Senhor Deus, olha que interessante, quando Saul foi encontrado num certo local e foi tirado sorte, porque era dessa forma que tinha que fazer, vamos tirar a sorte de quem é a pessoa que Deus escolheu para servir ao Senhor, e foi sendo, tinha uma multidão ali na frente de Samuel, na frente de todo o povo, e até na frente de Saul, e foi passando de pessoa por pessoa, e a tribo e a família e a casa foram sucessivamente designadas, e então Saul, filho de Quis, foi indicado como indivíduo escolhido, mas Saul não estava na assembleia. Olhe bem, na hora que ele viu que ele ia ser escolhido por sorte, porque era tirado sorte, ele correu e se escondeu e começou a orar a Deus. Senhor, eu sou mesmo a pessoa que o Senhor quer escolher, sou eu mesmo. Imagina isso, gente, porque ele tinha se transformado em outro homem, agora ele não era orgulhoso, né? Olha bem, oprimido com uma intuição de grande responsabilidade, prestes a cair sobre ele, retirara-se secretamente. Foi de novo trazido à congregação, que observou com orgulho e satisfação ter ele não só um porte real, formas nobres, sendo mais alto do que todo o povo, desde seu ombro para cima. Olha que interessante. Diz que Saul, do ombro para cima, era mais alto que qualquer outro homem da Assembleia. Devia ser muito interessante, porque ele era muito bonito. Ainda diz aqui, vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois que todo o povo não há nenhum semelhante a ele. E essa resposta surgiu da vasta multidão em demora e ruidosa aclamação. E disseram, viva o rei! Mas Saul foi aclamado rei e correu para continuar trabalhando e ficou bem quietinho. Mas aí entra em cena os amonitas. Amonitas vêm e começam a querer atacar Israel. E Saul, cheio do poder de Deus, vai lá e fala, pois eu vou vencer esses amonitas. Foi a primeira guerra de Saul. Daí em diante, ele estava envolvido em muitas coisas para trabalhar em favor do povo. Agora, quando ele voltou, vencendo os amonitas, aqui ele deu prova de que agora ele tinha o poder de Deus sobre ele. Qual era a prova de que Deus estava sobre ele? Presta atenção. Aqui deu Saul prova de mudança que se tinha operado em seu caráter. Em vez de tomar para si a honra, deu glórias a Deus. Em vez de mostrar desejo de vingança, manifestou um espírito de compaixão e perdão. Isso é prova inequívoca de que a graça de Deus habita no coração. Imagina isso? Agora,
Saul era um homem pronto, pela graça e poder de Deus, para trabalhar para o Senhor. Lembra que ele não tinha encontrado ainda a graça de Cristo? Não estava pronto? Agora deixa eu comentar uma coisa para vocês. Que coisa interessante. Samuel pega então e começa a explicar para o povo o seu grande pecado em ter escolhido um rei. Samuel sai do meio do povo, deixa Saul trabalhando, mas não antes de explicar para o povo quais eram os motivos pelos quais tinham ofendido a Deus. E explica com cuidado. Ó. Samuel não deixou o povo em estado de desânimo, pois isso teria impedido todo o esforço para uma vida melhor. Satanás poderia levá-los a considerar Deus como severo e implacável, e assim estariam expostos a muitas tentações. Deus também é misericordioso e perdoador. Vocês erraram, mas Deus é perdoador. Deus é misericordioso e perdoador. Agora veja, no momento em que Samuel chega para falar ao povo e entregar Saul como rei, ele não chega para o povo e se queixa da maneira como foi tratado. Pelo contrário, ele vai e diz: sigam em frente, o Senhor Deus será com vocês. Podem imaginar que bonito? Essa é a posição de alguém que tem o Espírito de Deus sobre eles. Samuel nada disso quanto à indiferença que havia sido mostrada para com ele. Não proferiu exprobação pela ingratidão com que Israel havia pago a sua longa vida de dedicação. Antes, assegurou-lhe seu interesse constante por ele. Samuel era um homem convertido. Hoje nós vimos como foi a chegada do primeiro rei de Israel, não foi isso? Como é que foi que o primeiro rei de Israel chegou ao governo? Como foi que Saul chegou ali? De que maneira que ele se encontrou entre o povo de Deus? Hoje eu quero orar com você. Pedir que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua história, que faça resplandecer o rosto, a luz de Deus no seu rosto, na sua vida, na sua história, ao pedir que o Espírito Santo caia sobre você, como caiu sobre Saul, transformando você numa nova pessoa. Vamos orar? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome por Sua graça, por Sua misericórdia, porque temos certeza que o Senhor é Deus. E porque eu sei, Pai de amor, que nós muitas vezes fazemos coisas que o Senhor não quer, insistimos contigo, como o povo de Israel insistiu contigo querendo um rei, e o Senhor até escolheu um dentre o povo, e ainda explicou todas as misérias que adviria disso. Senhor, nós não queremos outro rei além do Senhor, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o presidente geral da nação adventista. Realiza a tua obra em nós, Senhor, derrama teu Espírito sobre nosso coração, transforma-nos em novas criaturas e dá-nos, Pai de amor, compreensão da graça de Cristo, e que sejamos uma bênção para a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã. Um beijo para você.